Aula 4.2. Conteúdos: média, mediana e moda. Habilidades: descritor 30. Determinar medidas de tendência central, média, mediana e moda em uma distribuição amostral. Descritor 32. Resolver problemas que envolvam a noção de média aritmética. Muito bem, estamos de volta agora para a nossa quarta aula. A aula de hoje nós vamos trabalhar a média, a mediana e a moda. Então, vamos às cartelas. Dados não agrupados. Quando trabalhamos com estatística, nós temos três opções para analisar os dados. A primeira opção são os dados não agrupados. Depois vem os dados agrupados sem intervalo de classe e, por último, os dados agrupados com intervalo de classe. Então, nesse exemplo de dados não agrupados, como é que nós iríamos trabalhar o cálculo da média? Então, observe. Nós iríamos somar todos os dados, que também são chamados de variáveis, e dividir o total desses dados pelo número deles. Então, nesse nosso exemplo, nós temos 50 variáveis ou 50 dados, que correspondem às notas dos alunos de uma determinada turma. Então, o que é que fizemos agora? Somamos cada coluna e depois pegamos o total de cada coluna e somamos e dividimos por 50. Então, vocês têm aí, 266 dividido por 50 deu 5,32. Então, quando você trabalha com dados não agrupados, é dessa forma que você calcula a média. Média aritmética simples, tudo bem? E agora, como é que nós iríamos calcular a mediana? Observe o exemplo. A mediana é aquela variável que ocupa o lugar central numa distribuição de dados ou de variáveis. Se essa distribuição é uma quantidade par, nós pegamos as posições centrais. No nosso exemplo, nós temos uma quantidade par. Nós temos 50 notas de alunos. Ora, se formos dividir 50 por 2, vai dar 25 para cada lado. Então, nós vamos pegar os valores, os dados da posição 25 e 26, somar esses valores e tirar a média, porque a quantidade é par. Quando a quantidade for ímpar, é o valor ou a variável que ocupa o lugar central. Por exemplo, se você tiver 15 variáveis, você organiza as variáveis de forma crescente ou decrescente. Vai ficar 7 para um lado, 7 para o outro, e a oitava variável, no meio, na posição central, será a mediana. Observe a cartela seguinte. Então, vocês estão vendo aí, que são 50 notas, notas de 1 a 50. Se você dividir 50 ao meio, vai dar 25 e 26. Esses dois valores, uma vez que 50 é uma quantidade par, então essas duas posições, os valores que ocupam a posição 25ª e 26ª, você soma e calcula a média aritmética deles. Esse resultado vai ser chamado de mediana. O outro item importante numa distribuição de posição central é a moda. A moda é o dado ou a variável que mais aparece na pesquisa. Então, se você observar os dados não agrupados, você vai ver que a variável 6 aparece 9 vezes. Então, 9 vezes seria, esse número 9 é a frequência com que a nota 6 aparece. Então, essa nota 6, no nosso exemplo de dados
não agrupados seria, no caso, a moda, né? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar o segundo exemplo, que são os dados agrupados sem intervalo de classe. Como é que nós faríamos isso? Nós pegaríamos as 50 notas e iríamos contar quantas vezes ela aparece. Então, a nota número 1, a nota 1, né? A nota 1 aparece uma vez. A nota 2, 5 alunos tiraram 2. Nota 3, 6 alunos. Nota 4, também 6 alunos. Nota 5, 7 alunos. Nota 6, aquilo que eu falei para vocês que é a moda, é aquela nota que aparece mais, no caso, né? É a variável que aparece mais. 9 alunos. Nota 7, 7 alunos. Nota 8, 6. E nota 9, 3 alunos. Então, total de notas foram 50 notas, 50 alunos, né? Muito bem. Então, essa forma de você analisar aqueles dados não agrupados, você tinha 50 notas. Você tinha 50 notas, pegou aquelas 50 notas e agrupou. Você fez duas colunas. Uma coluna é a nota 1, 2, 3, 4, até 9, que é o nosso exemplo. E na outra coluna, a quantidade de vezes que cada nota aparece. Então a nota 1 aparece uma vez, a nota 3 aparece 6 vezes, a nota 6 aparece 9. Então você vai relacionando. Muito bem. E como é que você iria calcular a média nesse exemplo de distribuição sem intervalo de classe? Observe. Ora, quando você tem dados agrupados sem intervalos de classe, você simplesmente multiplica a nota obtida pela quantidade de alunos. Então você tem na primeira coluna, nota 1, 1 aluno. 1 vezes 1 deu 1. Nota 2, 5 alunos. 2 vezes 5, 10. Nota 3, 6. 3 vezes 6, 18. Você vai multiplicando cada nota por cada quantidade de alunos. Ora, você tem 50 notas, soma depois o resultado dessa multiplicação toda, você soma aqui justamente a terceira coluna, né? 266. Então a média vai ser a soma de todas as notas dividido pela quantidade de alunos, que no nosso exemplo são 50 alunos. Muito bem. E a mediana? Como é que nós iríamos encontrar a mediana? Observe, nós na distribuição com dados não agrupados, nós vemos os valores de cada nota. Mas numa distribuição com esses dados sem intervalos de classe, fica difícil. Então, como é que nós vamos saber? Nós sabemos que a mediana ocupa a posição central numa distribuição. Mas a mediana ocupa a posição central numa distribuição que está ordenada ou de forma crescente, do valor menor, variável menor a variável maior, ou do valor decrescente, do maior ao menor, não importa. Antes de determinar a mediana, é necessário que se faça uma ordenação dessas variáveis. Você precisa colocar em ordem crescente ou decrescente. Muito bem. No nosso exemplo, nós temos na cartela seguinte a tabela da distribuição, onde você pode observar o número 25 na terceira coluna. Na primeira você tem as notas, na segunda a quantidade, ou seja, a frequência simples, a quantidade que cada nota aparece, e na terceira coluna você tem a frequência acumulada. Pronto, professor, agora complicou. O que é frequência acumulada? Então, aguarde que eu vou ao quadro digital mostrar para você nessa cartela o que é a frequência acumulada.
Muito bem. Então, observe. O que a frequência acumulada faz? Ela vai somar a frequência simples. Então, repare. Na primeira a nota 1 aparece uma vez. Você coloca lá. Aí você vai pegar na segunda posição, esse 1 vai somar com esse, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 7, 25. Mais 9, 34. Mais 7, 41. Mais 6, 47. Mais 3, 50. Então, isso aqui é chamado de frequência acumulada. Esse aqui é frequência simples. Muito bem. Então, vocês têm aí o exemplo. Eu vou refazer porque talvez não tenha ficado muito claro para você a cor deixa eu fazer aqui outra cor. Repare. Nessa primeira posição você tem um 1. Esse 1 continua na frequência acumulada. Esse vem para cá e vai somar, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 7, 25. Mais 9, 34. Mais 7, 41. Mais 6, 47. Mais 3, 50. Então, esse F aqui quer dizer frequência acumulada. Esse outro F, o F minúsculo, é frequência simples. A frequência diz quantas vezes aparece cada variável. Quantas vezes aparece cada variável. Muito bem. Ora, você quer saber a mediana. Nós temos 50 variáveis, 50 notas. Quantidade par. A metade de 50 é 25. Então, olhando para a tabela, você percebe que no 25 a nota é 5 e no 26, que justamente começa na próxima linha, a nota é 6. Você soma 5 mais 6, dá 11, divide por 2, determinou então a mediana. Muito bem. E a moda? Ora, você observando a distribuição de frequência sem intervalo, você nota na tabela que a nota 6 é a que aparece mais vezes, 9 vezes. Então, essa é a moda, como vocês podem ver. Muito bem. Aí está assinalado para vocês quem é a moda. Ó. Você tem do seu lado esquerdo as notas e do seu lado direito quantas vezes aquela nota aparece na distribuição. Muito bem. Agora vamos trabalhar alguns exemplos. Vamos à primeira questão. Observe. Nós vamos ao quadro digital resolver para vocês. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas. Então você tem as 5 microempresas e você tem a evolução do faturamento dela anual. O investidor deseja comprar 2 empresas listadas na tabela de tal forma que sejam as duas melhores, né?
aquelas que renderam mais. Então, como é que você vai resolver isso aqui? Olha lá. Por uma questão de facilitar os cálculos, você vai fazer o seguinte. Cada coluna dessa, aqui é a empresa V, W, X, Y e Z. Você vai calcular a média. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual nos últimos 3 anos. Como é que você calcula a média? Você vai somar cada coluna dessa, 200 mais 220 mais 240 e dividir por 3. Vai somar e dividir por 3. Eu já fiz a soma, já fiz os cálculos. Então, a resposta que temos é: você soma as 3 notas e divide por 3. Então, a resposta vai ser: na primeira, 220, na segunda, 210, na terceira, 225, na quarta, 230 e na última, 205. Ora, quais são as melhores médias, as maiores médias? É a 230 e a 225. São os 2 primeiros lugares. Então vai ser primeiro Y e depois X. Vamos ver a letra. Observe as opções da letra. Então você vai ter aí, ó, primeiro Y, primeiro Y e depois X. Essa é a resposta. Vamos ao segundo exemplo. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Não, esse aqui nós já fizemos, né? Agora é o outro. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais é... Muito bem. Como é que você faz? Primeira coisa que você faz é pegar esses valores e colocar em ordem. Você precisa ordenar os valores. Ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Então, por exemplo, você tem quantos valores? Ele está falando de janeiro, janeiro é mês 1, outubro é mês 10. Então você tem uma quantidade par. Ora, você tem 10 meses. Você vai relacionar esses valores. Como é que você relaciona? Vai pegar do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, eu vou pegar aqui uma cartela em branco e vou mostrar para vocês. Você vai ordenar do menor ao maior. Ordenando os valores, você vai ter um 181 181 419 181 796 204 804 209 425 212 952 246 875. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Repare, você tem 10 valores.
Quando você quer calcular a mediana, aqui é metade, aqui é a metade. Toda vez que a quantidade for par, você pega esses dois valores, que é justamente esses dois aqui, ó. Você soma os dois e divide por 2. O resultado é a mediana. Que no nosso caso, somando esses dois dividido por 2, vai dar 229.913,5. Aqui é a parte inteira. Aqui é a parte decimal. Então, vem a questão perguntando a parte inteira é a letra B. O valor da parte inteira. Muito bem. Vamos agora a mais uma questão. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Muito bem. Então, observe. Se x, y e z são, respectivamente, quer dizer, nesta ordem, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, em outras palavras, você vai ter que calcular a média, a mediana e a moda. Então você vai pegar essa tabela. Vou colocar isso no quadro branco para vocês. Observe. Colocar no quadro branco. Então você tem o que é que vocês têm aqui? Vamos lá. Aqui você tem os gols e aqui os jogos, né? As partidas de futebol. Como é que você calcula a média? A média você multiplica um vezes 3, 3, 8, 9, 8, 10, 7 e soma. Então você vai ter que de 20 jogos, do total de 20 jogos, você teve 45 gols. Então a média vai ser 45 por 20, vai dar 2,25. Muito bem. A mediana, você tem 20 jogos. Então, fica mais fácil para você fazer o seguinte. Nos 5 primeiros jogos, você teve 0. Depois você teve 3 jogos com 1. E 4 jogos com 2. Ora, você tem 20. 20 jogos. A mediana do valor central vai ser 10 e 11. Na posição 10 e 11 você vai ter quem? Aqui tem 8, ó. 5 e 3, 8. Você vai ter 2. Então, a mediana, você soma 2 dividido por 2, vai dar 2. Esse é o teu Y. E a moda? A moda é aquele que aparece mais. Quem aparece mais é o 0.
a moda é 0. Então, colocando em ordem, você vai ter x maior que y, que é maior que z. Média, mediana e moda. Aqui tem 2,25, que é maior que 2, que é maior que 0. A resposta é a letra C. Muito bem. Agora, observe. Se um número é maior que o outro, é porque o outro é menor que o primeiro, tudo bem? Então, na letra C, ele diz que Z é menor que Y, que é menor que X. Ou seja, X é maior que Y, que é maior que Z. Muito bem. Vamos agora Enem 2011. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual das medalhas de ouro, né, por região, em 2005 a 2009. Muito bem. Observe o quadro e responda essa questão. Em relação às edições de 2005 a 2009 da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, qual é o percentual médio dos medalhistas de ouro da região Nordeste? Letra A, 14,6%, letra B, 18,2%, letra C, 18,4%, letra D, 19% e letra E, 21%. Agora é com vocês, um bom trabalho a todos, até mais. Prestem atenção. Essa questão é simples, mas barra no problema. O problema é que precisamos aprender a fazer cálculos sem calculadora. Ele quer saber da região Nordeste. Então, vamos somar esses valores e dividir pela quantidade. Nós temos 5 e dividir por 5. Então vamos lá. Pegar uma cartela branca para mostrar para vocês os cálculos. Então, somando a soma, é 92. Vamos dividir por 5. Então, 9 dividido por 5 dá 1. 5 para 9, 4. Baixo 2. 42 dá 8. 8 vezes 5, 40. Deu 2. E agora? Agora, como eu não posso mais dividir, eu acrescento 0 e coloco uma vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. Então, vai dar 20. Resto, 0. Então, resposta, letra C, 18,4%. Bom, matemática hoje nós trabalhamos alguns fundamentos da estatística, que é a matemática aplicada, né? Que a estatística é a matemática aplicada. Trabalhamos a média, a mediana e a moda. Verificamos que, em se tratando de dados não agrupados, a média é calculada pela soma total desses dados, dividida pela quantidade, né? Você soma todos os dados e divide pela quantidade. Por exemplo, no exemplo de hoje, nós hipoteticamente pegamos nota de 50 alunos, somamos o total dessas notas, 266, e dividimos pelo total de alunos, que foi 50. Então, obtemos a média pelo resultado dessa divisão. Em seguida, trabalhamos ainda com dados não agrupados,
trabalhamos com o conceito de mediana. Ora, no caso da mediana, a mediana é a variável que ocupa o lugar central numa distribuição ordenada. Ou seja, você precisa colocar essas notas em ordem crescente ou decrescente para depois determinar a mediana. No nosso caso, como a quantidade é uma quantidade par, após colocarmos os dados não agrupados em ordem crescente, a posição 25 e 26 tinha a nota 5 e a nota 6, e a mediana é justamente a média aritmética das notas centrais. Então você soma 5 e 6, divide por 2, deu 5,5. Então a mediana nesse exemplo foi 5,5. E a moda, basta você observar aquela, no caso das notas, né, aquela nota mais comum, mais frequente. E nós vimos que a nota 6 foi a nota que mais apareceu, num total de 50 notas, foi a que mais apareceu. Apareceu 9 vezes o 6. Em seguida, trabalhamos os dados agrupados sem distribuição de classe. Você pega, por exemplo, 5 alunos, um aluno tirou 1, 2 alunos tirou 3, e você vai colocando as notas, vai distribuindo essas classes. Muito bem. Depois você pega as duas colunas, a coluna do valor da nota e a coluna da quantidade, quantos alunos tirou aquela nota, e você multiplica para calcular a média. Multiplica, soma e divide pelo total de alunos. Obtém a média da mesma forma. Para achar a mediana, você determina, nessa distribuição de frequência, você abre uma coluna extra chamada de frequência acumulada, onde você soma a frequência simples com a frequência imediatamente abaixo dela. Então você vai sabendo 1 mais 5, 6, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. E você determina qual é, na frequência acumulada, qual é o ponto médio, que no nosso caso de 50 é entre 25 e 26. 50 divide por 2 vai dar 25, ou seja, a nota da posição 25 e a nota da posição 26, você encontra, soma e divide por 2 e acha também a mediana. E na própria distribuição, você também encontra a nota que mais aparece, que é a moda. E a moda foi a nota 6, que apareceu 9 vezes. Trabalhamos também algumas questões, né? Verificamos que a base para calcular a média é a tabuada, é a divisão. Então nós precisamos rever os nossos cálculos, nossos fundamentos de operações básicas para estarmos preparados para um Enem ou para um vestibular. Então, até a próxima aula, se Deus permitir. Até a próxima, pessoal.